A paz do Senhor aos irmãos, os meus amigos, minhas amigas, você que crê em Jesus Cristo. Estamos aqui nesse canal que sempre estamos falando aqui da volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Esses sinais fazem parte da volta do Senhor Jesus Cristo. E existem até mais sinais, mas eu vou falar alguns que eu enumerei aqui, irmãos. Eu coloquei até num papel, porque são vários. É difícil lembrar de todos aqui na mente, então eu marquei aqui. Vou começar aqui falando sobre as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão havendo aí, irmãos, no mundo inteiro. Onde para chover não chove e onde não chove está chovendo. Onde fazia muito frio, hoje faz calor. Onde fazia calor está fazendo muito frio. Sem falar que houve um aumento estrondoso no mundo de tempestades, de furacões, tornados. Isso é no mundo inteiro, irmãos. No mundo inteiro. Não é só num lugar, no outro. Só para vocês terem uma ideia, o lugar que tem mais os relâmpagos no mundo é o Brasil. Todos os lugares têm, mas no Brasil é onde tem bilhões de relâmpagos todo o ano. É o lugar que tem mais relâmpagos. Houve um aumento crescente. Pode ver, a temperatura climática está cada vez mais aumentando, e por estar aumentando está diminuindo a água. Eu não posso fazer um comentário muito extenso, irmãos, porque senão os sinais aí que eu estou comentando vai ficar muito longo. O aumento da corrupção e da violência, a corrupção aí está crescendo cada vez mais, e não tem freio, não tem quem freie, porque não tem justiça, nem no Brasil e nem no mundo está tendo justiça, e a violência cada vez crescendo, irmãos. É só a gente ligar aí uma televisão, ver nos jornais, ver na revista, e não tem lei, e não fazem, a pedido das pessoas, as leis, para parar essa violência e essa corrupção. Por quê? Porque eles não têm interesse, porque existe um interesse maligno atrás disso. Vamos falar agora do aumento da imoralidade. O aumento da imoralidade é só ligar a televisão, nos jornais, nas revistas, as novelas que a gente vê aí, coisas, apesar que eu não assisto novelas, mas a gente vê os comentários, e homem beijando homem, mulher beijando mulher, entendeu? E a gente não é obrigado a ver isso, entendeu? Porque se a pessoa ela quer ter a sua escolha, tenha a sua escolha, mas não obrigue as pessoas a aceitarem, porque nem Deus aceita, porque está na palavra de Deus, está na Bíblia, Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus abomina a imoralidade. Vamos falar aqui o aumento do materialismo, As pessoas hoje em dia só pensam no bem material. As pessoas querem carros, carrões, casarões, as pessoas querem ficar rico à custa de tudo. As pessoas vendem até a alma para o diabo, irmãos, para ficar rico. E o Senhor Jesus está voltando, e as pessoas se preocupando com o bem material, entendeu? Porque tudo vai ficar aqui. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? O aumento da influência do humanismo, Você vê aí a adoração do corpo. As pessoas aí só pensam em
na parte da beleza física, entendeu? O interior não está valendo mais nada hoje. As pessoas só estão pensando na estética, entendeu? E a estética não é tudo. A estética é uma coisa passageira. Hoje você está com 20 anos, amanhã você está com 30, com 40, com 50. Acabou sua beleza. Você entendeu? Então, as pessoas estão pensando muito em si próprios. O entretenimento depravado, né, na televisão, né, filmes sexuais, né, filmes que envolvem crianças, desenhos que envolvem crianças, entendeu? É um outro crescimento aí. Aqui, ó, chamado o mal de bom e o bom de mal. É isso que hoje está acontecendo muito por aí. A pessoa que ela é mal, ela está sendo chamada de bom. E a pessoa que é bom está sendo chamada de mal. Isso também vale para as pessoas que estão dentro das igrejas, né? Porque as igrejas estão sendo o quê? Ofendidas, né? Que nós só pensamos nas coisas de Deus, que nós carregamos a Bíblia embaixo do braço, né? Que as igrejas só pedem dinheiro, que não sei o que tem, entendeu? Então, na verdade, as coisas que são boas, as coisas que são de Deus, estão sendo debochadas, está tendo como o mal, as pessoas estão vendo como um lado mal ao nosso respeito, e sendo que o mal, né, as pessoas estão glorificando. É isso que o mal quer, né? É isso que o diabo quer, né, irmãos? Aumento do uso das drogas, aumento das blasfêmias, né, que as pessoas ofendem a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, as coisas de Deus. Aumento do paganismo, né, que está tendo muito na China, no Japão, né? A igreja romana, que todos os irmãos aí conhecem, a história está na Bíblia. Aumento do desespero, né? As pessoas estão mais desesperadas, né? Por isso que está tendo um aumento grotesco aí de pessoas querendo se matar, né? E, inclusive tem muitas pessoas que estão se matando. Sinais nos céus, que está tendo sinais na lua, nas estrelas, e quedas de meteoritos, né, que está tendo muito no mundo. O aumento, né, crescente de carros, aviões, navios no mundo inteiro. Onde vai parar isso, né, irmãos? Vai chegar uma hora que a gente não vai poder nem andar na rua, né? Já não tá, tem lugar aí que você não pode nem atravessar a rua, né? O aumento das religiões falsas, né? Então a cada dia abre uma igreja e ali a pessoa frequenta e muitas vezes acha que é de Deus, mas não é. Está fora da Bíblia, está fora do contexto bíblico. A gente tem que olhar a Bíblia, tem que ficar de alerta nas coisas que estão sendo faladas, irmãos. É tudo que está na Bíblia, você tem que acompanhar a palavra de Deus. Aumento dos falsos cristos, né? Um exemplo aí é o Henrique Cristo, né? Que sempre aparece na mídia aí. Tem um outro aí, apesar que tem vários, né? Estou citando uns aí. Um que se denominava Jesus Cristo na Terra. E ele usava o número 666 e falava que o diabo era bom. Só que esse morreu. Ele morreu, parece que em 2013. As apostasias nas igrejas, né? O aumento dos contra-ataques a Jesus Cristo, né? Hoje, se você falar que você é evangélico, se você falar que você prega as coisas de Jesus, as pessoas falam, é o crente lá, a Bíblia, né?
ele começa a te ofender. Muitas vezes não ofende na sua frente, mas ele ofende na sua costa. Olha lá, ó, a igreja dele pede dinheiro e que não sei o que tem, né? Mas as pessoas não veem que quando tem um show aí da Madonna, que a pessoa vai pagar 1.000, 1.200, 1.500 reais, aí as pessoas não reclamam. A pessoa vai num futebol, pede 150, 200 reais, vai assistir o jogo do Brasil, pede 1.000 reais, mais de 1.000 reais, a pessoa não reclama de pagar. A pessoa vai fazer uma macumba para alguém, eles pedem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, aí ele não reclama, né? E tantas coisas mais. A pessoa vai num bar, né? Muitas vezes gasta o salário dele dentro de um bar, gasta o salário dele nas drogas, aí ele não reclama, né? Mas quando é pedido na igreja, né? É pedido lá na igreja, ou fazer um voto com Deus, é pedido dízimo, aí a pessoa reclama. Quando é para Deus, a pessoa reclama. Mas quando quer para o diabo, a pessoa não reclama. Vamos prestar atenção, né, irmãos? Vamos prestar atenção aí, que as pessoas que não creem em Jesus só desfaz de Deus e fala que crê em Jesus. Os aumentos do ataque contra a Bíblia, né? E hoje você falar em Bíblia, falar em palavra de Deus, você vai sofrer algum ataque, você vai ser perseguido, com certeza. Que antigamente até tem uma igreja aí, que é a igreja romana, né? Que queimava as Bíblias, né? Há muitos anos atrás aí. E se não fosse por Deus, a gente não teria Bíblia hoje. O aumento da perseguição contra os cristãos, né? Que tem países aí que estão matando o cristão aí, enforcado, estão matando, né? Tá levando tiro na cabeça, estão decapitando, né? Estão queimando, tem uns que estão sendo queimados, tem uns que eles estão arrancando até as unhas, os irmãos, até as unhas estão sendo arrancadas antes de morrer. O aumento do ocultismo, né? Vou dar um exemplo nos Estados Unidos, o que cresceu, né? Assim, religião ocultista do inferno, que é religião demoníaca. Aqui no Brasil também tem, todo mundo tem, mas nos Estados Unidos cresceu muito, né? O ocultismo, adoração ao diabo, adoração ao Satanás. Guerras, rumores de guerras, armas nucleares, aumento das fomes, né? Que os governos só pensam em si próprios, aumento das pestes, das doenças, das pragas, aumento da tecnologia, entendeu? Hoje tem dentro do seu, a pessoa tem um relógio, ele pega a internet, tem GPS no relógio, você entendeu? Fora outras tecnologias, né? Tecnologia do satélite, né? Que muitos anos atrás não tinha, né? Hoje a transmissão assim dos satélites, que ele pega a questão de milésimos de segundo. Realidades virtuais, né? Um exemplo aí é os videogames, né? Que eles estão muito realistas. E antigamente também não tinha isso. Unificação da Europa, que é bíblico também, tudo é bíblico. Moção do governo mundial, quer dizer, está sendo falado do governo mundial, isso no mundo inteiro, da criação de um governo mundial, foi falado explicitamente nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em outros países aí. Até o Papa, né, falou sobre o governo mundial, né? Ameaça da Rússia contra Israel, ameaça dos árabes contra Israel, a negação da volta de Jesus. Porque tem muitas pessoas que estão negando Jesus, né, irmão? Né, irmãos? Estão negando o Senhor Jesus Cristo. E não estão acreditando na Bíblia, não estão acreditando que o Senhor Jesus está próximo,
que Jesus Cristo está voltando. As pessoas não estão acreditando. Negação da criação por Deus, né? Que estão, né? Os cientistas falam que nós viemos do macaco e o nosso planeta veio de uma explosão de uma estrela. O derramamento do Espírito Santo nas igrejas, a tradução da Bíblia para vários idiomas, para mais de 2.000 línguas. Olha só. A pregação do Evangelho por todo mundo, que hoje em dia a televisão, as revistas, os rádios, está sendo pregado o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. E o entendimento das profecias bíblicas, que antigamente não tinha um entendimento concreto das profecias. Hoje, né, esses entendimentos da Bíblia está sendo muito mais clara, né, porque o derramamento do Espírito Santo hoje, né, está forte nas igrejas que pregam o Senhor Jesus, né, que pregam a verdade, né, porque aquela que não prega a verdade, aí vai passar de uma forma errada, né, para as pessoas. As pessoas não vão entendem de uma forma errada, porque a pessoa ensina de uma forma errada. Então, irmãos, eu já passei aqui um dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, e eu peço para que as pessoas que não se entregaram 100% ao Senhor Jesus Cristo venham estar pensando na sua vida, venham estar pensando na sua vida espiritual, para a gente procurar se entregar, porque Deus não quer a gente por partes, Ele não quer a gente 50%, 10%, Ele quer 100%. Então, há tempo ainda de você se arrepender, porque o amanhã pode ser tarde. O seu tempo é agora, o seu tempo é hoje, o nosso tempo é agora, é hoje. Ou você escolhe a verdade, ou você escolhe a mentira. Ou você escolhe Jesus Cristo, ou você escolhe o diabo. Ou você escolhe andar retamente, ou você escolhe andar torto. Ou você escolhe a palavra de Deus, ou você escolhe as coisas do mundo. Ou você escolhe andar na luz, ou você escolhe andar nas trevas. O que você quer? Se você não tomar uma atitude, amanhã é tarde. Aí não adianta você chorar depois. Puxa, eu tive a oportunidade, mas eu não quis tomar uma atitude, eu não quis me arrepender, eu não quis me batizar nas águas, eu não quis ir na igreja, eu não quis buscar o Espírito Santo, né? Eu não quis largar as coisas erradas, né? As coisas que não prestam, né? Eu não parei de olhar as coisas que agradam ao ser humano. Olhar, você até olha, mas você tem que rejeitar. Você tem que rejeitar, né? Porque o nosso olho foi feito para olhar, mas você tem que rejeitar o pecado. Então está aqui a dica que fica aqui. Ainda de uma dica, é um alerta. Jesus está voltando e os sinais estão aqui. Acredite quem quiser. Quem não quiser vai pagar um preço muito caro amanhã. Então eu peço que Deus abençoe todos, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. E quem crê, amém. Deus abençoe a todos, graças a Deus.